Último vídeo, eu te mostrei que você aprende o tempo todo, o tempo inteiro, sem perceber. Mas, se isso é verdade, por que é tão difícil começar a estudar o que realmente importa? Por que tanta gente sente que não gosta de estudar? A resposta é mais profunda do que parece. É porque o estudo, para muita gente, não vem leve. Ele vem carregado de emoções negativas, de lembranças dolorosas e de crenças que foram instaladas lá atrás, sem que você percebesse. Quando você diz eu não gosto de estudar, muitas vezes o que está por trás é outra frase disfarçada. É eu tenho medo. Medo de tentar e falhar, medo de não entender, medo de provar para si mesmo que aquela voz antiga, a que dizia você não é inteligente o bastante, pode estar certa. E é por isso que cada vez que você pensa em voltar a estudar, o seu corpo sente resistência, o coração acelera, a mente inventa mil desculpas. Não é preguiça, é defesa. O seu cérebro lembra das experiências antigas, das provas, das notas, das comparações, daquela sensação de estar sempre um passo atrás. O estudo formal não foi uma fonte de prazer, foi um espaço de avaliação, pressão, competição e muitas vezes de vergonha. Então, toda vez que você tenta recomeçar, o seu cérebro aciona um modo de alerta estresse. Ele não vê um caderno, ele vê um gatilho. E antes mesmo de começar, te convence a desistir. Mas isso não significa que você não gosta de aprender. Significa que seu corpo está tentando te proteger de uma dor antiga. Você já entendeu que o problema não é gostar ou não de estudar? Vamos falar o que realmente te impede de começar. Não é preguiça, não é falta de tempo, é algo mais profundo. As crenças que você carrega sobre si mesmo e sobre o aprender. Essas crenças foram formadas há anos, nas experiências ruins da escola, nos comentários que você ouviu, ou nas vezes que você tentou e achou que não era capaz. E o mais curioso é que elas ainda agem hoje de forma silenciosa, como se sussurrassem no fundo da sua mente: você é velho demais, você não tem talento para isso, você não tem foco. Mas tudo isso é só um reflexo de um modelo antigo. E a partir de agora, a gente vai olhar para cada uma dessas crenças e começar a desfazer esse nó, um por um. Já estou velha demais para aprender. Essa é uma das crenças mais comuns. A ideia de que com o tempo o cérebro endurece, fica lento e que aprender é coisa de jovem. Mas deixa eu te contar uma coisa: isso é um mito. O cérebro adulto não aprende pior, ele aprende diferente. É verdade que a velocidade de memorização pode diminuir um pouquinho, mas em compensação, o adulto tem algo que o jovem ainda não tem: contexto e experiência. Você pode demorar mais para decorar uma fórmula, mas entende muito mais rápido para que ela serve. A sua experiência de vida é a cola que conecta as ideias novas. Enquanto um jovem decora, o adulto compreende. E é essa compreensão que fixa o aprendizado de verdade. Então, não é que você esteja velho demais para aprender. Você só está velho demais para aprender do jeito errado. Eu não sou boa em matemática. Ou, eu não sou boa em inglês. Mas eu não sou boa em nenhum idioma. Mas eu não sou boa em nada, em qualquer coisa. Essa é perigosa, porque a gente carrega ela desde a infância. Talvez você tenha tirado uma nota ruim lá na quinta série, ou tenha ouvido um professor dizer que você não nasceu para isso. E sem perceber, transformou uma experiência isolada em uma identidade. Mas pensa comigo, você já aprendeu milhares de coisas desde então. Trabalho, tecnologia, relacionamento, responsabilidades, habilidades novas, tudo isso exige aprendizado. E ainda assim você continua se definindo por uma única lembrança de 15, 20 anos atrás. A verdade é que o aprendizado não depende de talento inato. Depende de método, prática e interesse. Ninguém nasce sabendo falar um idioma, dirigir ou cozinhar.
A gente aprende com repetição, contexto e propósito. Então, se você acredita que não é bom em algo, o problema não é a sua capacidade, é o rótulo que te colocaram lá atrás e que você acabou acreditando. Eu não consigo me concentrar. Ou, eu não tenho disciplina. Essa talvez é a mais dolorosa, porque vem carregada de culpa. Você se compara com os outros, acha que falta força de vontade e se convence de que não tem foco ou disciplina. Mas o que quase ninguém te contou é que o adulto não tem falta de foco. O adulto tem excesso de relevância. O seu cérebro aprendeu a priorizar o que é urgente: trabalho, filho, conta, responsabilidades. Então, quando você tenta estudar algo que não parece relevante naquele momento, ele desliga para se proteger. Não é defeito, é instinto. Agora, quando o tema é importante para sua vida, para o seu bolso, para o seu agora, você foca, você aprende. Lembra de quando você precisou entender sobre Pix? Usar um aplicativo novo? Ou resolver alguma coisa urgente? Você aprendeu rapidinho. Isso prova que o cérebro funciona muito bem. Você só precisa recriar o sentido do que está estudando. E sobre disciplina, ela não nasce da culpa. Ela nasce de pequenas vitórias, de um método que faz sentido e os resultados que te mostram que vale a pena continuar. Então, em vez de se cobrar para ter mais foco, comece perguntando: por que isso é importante para mim agora? Quando a resposta for clara, o foco vem naturalmente, porque o cérebro adulto precisa de propósito, não de pressão. E para criar disciplina, você não precisa de um cronograma rígido e de culpa. Precisa de rituais simples. Um horário curto, um ambiente preparado, uma recompensa pequena. O segredo não está em fazer muito, mas em começar e repetir. É isso que reprograma o cérebro para confiar em você de novo. Cada pequena vitória é um sinal de segurança para o seu sistema interno. É o cérebro dizendo: ok, isso é importante, podemos continuar. A disciplina não nasce do castigo, ela nasce da coerência entre o que você quer, o que sente e o que faz. E quando esses três se alinham, estudar deixa de ser um peso e volta a ser um movimento natural. Vivemos cercados por comparações. É quase automático. Você abre o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, parece que todo mundo está aprendendo mais rápido, conquistando mais, sendo mais produtivo. E aí vem aquele pensamento silencioso: por que que eu não consigo ser assim? Essa é a armadilha da comparação social. Ela parece inofensiva. Afinal, é só observar o outro, mas aos poucos vai corroendo a sua autoestima e a sua motivação. Você começa querendo se inspirar e acaba se sentindo pequeno. A comparação cria um tipo de lente distorcida, onde o outro parece sempre brilhante e você sempre atrasado. Mas essa lente mente. É o primeiro passo para sair dessa armadilha. É entender como essa distorção funciona dentro da mente adulta. Na psicologia, isso tem nome: comparação ascendente. É quando a gente se compara com quem está acima. O colega que passou no concurso em 6 meses, a amiga que é fluente em 3 idiomas, o influencer que parece saber tudo. E ao contrário do que muitos dizem, isso raramente inspira. Na maioria das vezes, paralisa. Porque, quando o cérebro adulto interpreta essa diferença como distância inatingível, ele entra em modo de autoproteção. A ansiedade aumenta, a autoconfiança cai e nasce a famosa síndrome do impostor. A sensação de que você nunca vai ser bom o suficiente. A mente começa a repetir: eles têm algo que eu não tenho. E essa narrativa silenciosa rouba o prazer de aprender. Mas calma, o problema não é admirar os outros. O problema é se
medir com a régua errada. A comparação destrutiva é como um vírus, e o nome dele é o vírus da janela. Porque o que você vê é só a janela da vida do outro. Um recorte bonito, editado, filtrado. É a ponta do iceberg. Você vê o resultado final, mas não vê os 5 anos de estudo, as noites sem dormir, os erros, as dúvidas, a rotina invisível que sustentam todos aqueles resultados. E o pior, você compara o seu capítulo 1 com o capítulo 10 da outra pessoa. Talvez ela tenha tido mais tempo, mais apoio, uma base escolar melhor, ou simplesmente começou antes. Comparar sua jornada com a do outro é injusto, porque os pontos de partida nunca são iguais. A boa notícia é que existe um antídoto poderoso contra esse vírus, e ele se chama comparação saudável. O segredo não é parar de se comparar, é mudar o ponto de referência. A única pessoa com quem você deve se comparar é com você mesmo de ontem. Não importa se alguém terminou antes ou parece mais inteligente, o que importa é: você entendeu mais hoje do que ontem? Você foi mais consistente essa semana do que a anterior? Essas são as perguntas que realmente importam. Quando você foca no seu próprio progresso, você sai da comparação destrutiva e entra na autocomparação construtiva. A autocomparação devolve o controle para você. Ela coloca o foco no que você pode controlar. As suas atitudes, as suas escolhas e o seu ritmo. E é aí que a motivação volta. Porque o progresso, mesmo pequeno, é o combustível mais poderoso do aprendizado adulto. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa continuar sendo o melhor do que você era ontem. Até aqui, você já entendeu que o problema não é falta de foco, nem idade, nem inteligência. É a forma como você foi ensinado a pensar sobre o ato de estudar. E esse é o momento da virada. O aprendizado adulto começa quando você se conhece, quando entende o que te trava, o que te motiva e o que realmente faz sentido para você. Estudar não é sobre conteúdo, é sobre consciência. É perceber o que acontece dentro de você quando tenta aprender algo novo. Esse é o começo do caminho do autoconhecimento. Entender que o estudo não é inimigo, é um espelho. Se você acha que não gosta de estudar, na verdade, o que existe é uma reação emocional a um trauma e a uma crença antiga. Você não está rejeitando o aprendizado, está se protegendo da dor de ter se sentido incapaz no passado. Mas o seu cérebro continua pronto para aprender. O que precisa mudar não é a sua inteligência, é a programação mental que associa o estudo à frustração. O primeiro passo para mudar isso é perceber o padrão, a consciência.
É o interruptor que desliga o medo e acende a curiosidade. E é isso que a gente vai praticar agora. Um papel e uma caneta. O bloco de notas do celular. Agora escreve uma frase. Qual é a frase que mais me limita quando penso em estudar? Pode ser qualquer uma. Já perdi tempo demais. Não nasci para isso. Não consigo me concentrar. Escreve o que vier. Não julga, não filtra. Só coloca no papel ou no bloco de notas. Agora, logo abaixo, escreve a versão fortalecedora dessa frase. Por exemplo, já perdi tempo demais. E aí você vira e escreve. Ainda tenho muito tempo para aprender o que realmente importa. Ou, por exemplo, se você escreveu não nasci para isso, vira o papel e escreve. Meu cérebro está aprendendo a se adaptar ao que eu quero viver agora. Não é só uma frase bonita, é uma nova programação neural começando a se formar. Esse simples exercício ativa o seu cérebro para criar novas conexões. E é assim que a transformação começa, uma frase de cada vez. Bens, se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante: olhar para dentro. Hoje você identificou o seu inimigo interno, aquela voz que te fazia acreditar que você não gostava de estudar. Mas agora você já sabe. Você sempre gostou de estudar, só aprendeu do jeito errado. No próximo episódio, eu vou mostrar como corrigir isso. Vamos falar sobre a ferramenta científica que transforma o aprendizado adulto, a andragogia. Um método que respeita quem você é hoje, com toda a bagagem e experiência que já carrega. E antes de encerrar, me conta aqui nos comentários. Qual das três crenças limitantes de hoje mais ressoou em você? E outra coisa, qual frase você escreveu no seu papel? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de se sentir burro e lembrar que aprender de novo é, na verdade, reaprender a acreditar em si mesmo.